E aí, galerinha do Me Salva, tudo bem? Eu sou a psicóloga Marcela e estou aqui agora com vocês para falar um pouquinho sobre por que me sinto inseguro, sozinho, ok? Então, para a gente começar falando sobre o que é insegurança. Depois a gente vai dar umas dicas, eu vou trazer umas dicas para vocês sobre como se sentir mais seguro, menos sozinho, tá? Mas vamos falar um pouquinho sobre o que é insegurança. Insegurança é uma emoção, tá? É um estado emocional que vem de uma outra emoção, que é o medo, tá? É um medo diferente, né? É um medo específico de medo de fracassar, né? Medo de falhar, medo de não conseguir, medo de ser rejeitado, medo de ser ridicularizado. Então, são medos relacionados à aprovação dos outros, tá? Bom, o medo, apesar de gerar, né, a insegurança, ele é diferente da insegurança, tá? O medo, ele é uma emoção que a gente pode chamar de emoção básica. Deixa eu pegar essa caneta. É uma emoção básica. Como assim? Desde que a gente nasce, a gente já tem a capacidade de sentir medo, tá? Diferente da insegurança, que é considerada uma emoção secundária, porque ela é desenvolvida ao longo das nossas experiências de vida, tá? Ao longo do nosso ciclo vital. Então, a gente já não nasce com ela diferente do medo. O medo, ele tem uma função muito importante, que é a função de nos proteger dos perigos. Né? É uma emoção evolutiva que serve para nos proteger, para nos ajudar a sobreviver no nosso meio, ok? E com isso a gente acaba gerando uma série de reações fisiológicas do nosso corpo para lutar ou fugir do perigo, né? A insegurança, diferente do medo, ela não serve para nos proteger, tá? Ela são ideias fantasiosas, né? De que a gente não vai conseguir, de que a gente vai falhar, né? Por que fantasiosas? Porque na maioria das vezes a gente não sabe o que vai acontecer. São ideias relacionadas ao futuro. E do futuro a gente não sabe, né? Por isso, fantasiosas. São previsões ruins, né, negativas sobre o futuro. Só que como a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, a gente pode dizer que elas são fantasiosas. Às vezes as pessoas têm experiências negativas, sim, né? Mas isso não significa que as próximas serão negativas também. Ok? O que acontece? Pessoas inseguras tendem a, como desenvolvem um mecanismo parecido com o do medo, muitas vezes fogem, né? Ou lutam, que é o ideal, que é o que a gente vai falar depois. Bom, o que está por trás da insegurança? Você deve estar se perguntando, por que eu fico inseguro? Né? Por que tem pessoas que não ficam inseguras e eu não? Bom, na verdade, a incidência de insegurança nas pessoas é extremamente alta. Tá? E o que está por trás dessas inseguranças são as experiências de vida. Né? No outro vídeo eu falei que desde que a gente está no útero materno, né? Desde que a gente está lá na barriguinha da mamãe, a gente sente pensamentos, né? A gente é transferido pensamentos, sentimentos dos nossos pais para nós. E isso pode fazer com que a gente
desenvolva sentimentos de rejeição, né? Ou de uma expectativa, né? Medo de não atender as expectativas. Então, isso desde lá da gestação. Mas tem outras experiências ao longo da vida também, que são experiências, por exemplo, experiências de traição, né? Pessoas traídas tendem a ficar mais inseguras, logicamente. Também experiências de crianças ou adultos, né? Recebendo muitos xingamentos, né? Ofensas de cunho negativo, tá? Por exemplo, quando os pais ou a família chama a criança de burra, né? De incapaz, de mula, de jegue, né? Tem muitas pessoas, infelizmente, que fazem isso. E isso vai fazer com que a gente fique mais inseguro a nosso respeito, tá? Além disso, também está por trás da insegurança um medo muito grande de rejeição, né? De ser abandonado pelas pessoas, de ser ridicularizado. Por quê? Bom, é lógico, porque a minha imagem, a imagem que eu tenho de mim é uma imagem negativa, de que eu sou incapaz. Se eu sou incapaz, as pessoas não vão querer ficar perto de mim, né? E, consequentemente, eu vou acabar afastando as pessoas de perto de mim e vou ter um sentimento de solidão, tá? Por que eu vou me afastar? Porque se eu acredito que eu sou incapaz, eu não vou querer ficar perto das pessoas. Então, eu vou evitar relacionamentos sólidos, por exemplo, né? Evitar qualquer tipo de relação mais significativa. Também, pessoas mais inseguras, que se acham incapazes, né? Ou burras, ou feias, ou tendem a ter mais ciúmes, né? Dos seus parceiros, ou dos seus amigos, da sua família. E isso automaticamente faz as pessoas se afastarem, né? Porque ninguém gosta de alguém que fica o tempo todo, né, desconfiado, com ciúmes. Então, isso tudo acaba levando à solidão, o que, consequentemente, aumenta esse sentimento de incapacidade, tá? Bom, mas como mudar isso, né? Como se sentir mais seguro? Então, bom, para se sentir mais seguro, primeiro você tem que analisar, examinar situações em que você tenha tido bons resultados, tá? Examinar experiências positivas suas. Porque o que acontece? Pessoas mais inseguras tendem a não a examinar experiências positivas, mas a focar nas experiências negativas. E isso, claro, faz com que ela acabe ignorando as experiências positivas. Então, o que você tem que fazer é analisar as experiências positivas, tá? Focar mais nas experiências positivas. Além disso, é importante você aceitar falhas. Como assim? Todo mundo falha, né? Isso não significa que a gente é incapaz, que a gente é burra, né? Mas significa que nós somos humanos e que nós falhamos sim, tá? Então tente dar mais leveza, né, às suas falhas. Não tratá-las de forma tão poderosa, tá? Além disso, também é importante que, além de você examinar as experiências positivas, de aceitar falhas, né? Você também precisa elogiá-lo. Elogiar você e parabenizar você pelas suas experiências positivas. E não só pelas experiências positivas, mas por ter enfrentado situações. Porque nem sempre a gente vai ter experiências positivas, resultados positivos, mas não porque a gente é incapaz, mas porque a gente
participou de uma situação extremamente competitiva, extremamente difícil, né? Como o vestibular é muito difícil. Você pode olhar as estatísticas para saber a realidade disso. É difícil passar, né? Tem várias pessoas que estão concorrendo também. Então, só o fato de você estar se desafiando já é um grande mérito, né? Mérito de coragem, tá? Bom, se você passar, então, nossa, você precisa dar uma recompensa muito grande, e nenhuma recompensa melhor do que o seu próprio elogio, né? Acreditar em você, tá? Isso é extremamente importante, ok? O que acontece, né? Às vezes a gente não percebe o quanto que a gente está sendo capaz, o quanto que a gente está sendo corajoso, tá? Mesmo que a gente não conquiste o nosso objetivo. Isso é muito importante, ok? Bom, e como se sentir menos sozinho? Bom, para a gente se sentir menos sozinho, tá? A gente precisa permitir a aproximação das pessoas. Como assim? Porque a gente pode ter crenças, né? Ideias de que a gente é incapaz, de que a gente não é interessante. A gente pode não permitir essa aproximação das pessoas, como eu falei dos relacionamentos mais significativos, mais duradouros. E isso vai fazer, claro, com que a gente permaneça se sentindo inseguro. Então, permita a aproximação das pessoas, deixa que elas julguem você, não você julgue por elas, ok? Também, aproxime-se mais das pessoas. Não? Aproxime-se mais para que você possa ver se realmente aquilo que você pensa sobre você é verdade. Porque se você continuar pensando que as pessoas não querem a sua presença, não querem a sua companhia, isso não vai fazer com que você mude seus pensamentos. Então, aproxime-se e arrisque, né? Coloque à prova esses pensamentos, tá? E não esqueça de que as pessoas, elas têm liberdade, elas têm direito também de quererem ficar só. E que isso não significa que elas não querem, que elas não gostam de você, né? Mas apenas naquele momento, ou enfim, elas estão querendo ficar sozinhas. Isso diz também, as pessoas precisam de um espaço para sua individualidade, assim como provavelmente vocês também. Tem momentos que vocês querem ficar sozinhos, tá? Então isso não significa que elas não gostam de vocês, ok? Bom, tem uma frase, pra gente finalizar o vídeo, que diz que a insegurança é a chantagem da zona de conforto, né? É muito fácil a gente ficar inseguro ao invés de enfrentar os desafios, né, que a vida nos impõe. Então, arrisque-se, desafie-se. Cada vez mais que você se desafiar, arriscar, você vai diminuir a sua insegurança automaticamente. Está certo? Esse foi o nosso vídeo sobre insegurança, então. Beijo e até a próxima!